Eu sou Bethany Hughes e gostaria de levá-los na aventura definitiva pelas deslumbrantes ilhas gregas. Este é, certamente, um dos locais mais emocionantes da Terra. Um lugar transbordante de mistério e fascínio, com dezenas de milhares de anos de história e de experiência humana. Um berço da civilização, a Grécia do mundo antigo cultivou de tudo, da democracia à medicina. Ela nos deu as Olimpíadas, grandes triunfos da engenharia e algumas das narrativas mais épicas de todos os tempos. Histórias que foram transmitidas por milhares de anos e que ainda nos influenciam hoje em dia. Uma das maiores é centrada no herói grego Odisseu, o guerreiro lendário cuja astúcia venceu a Guerra de Troia. Após a vitória, ele inicia uma longa jornada para casa, no oeste da Grécia, por esses mares. Sua história, a Odisseia, é um conto brilhante de triunfo sobre adversidades e perigos, inspirando livros, filmes e aventuras. E na minha Odisseia pessoal, eu estou seguindo o caminho de Odisseu, de leste a oeste. Eu realmente quero tentar sentir o que ele sentiu. Uau! Bem, Você tem incríveis novas descobertas. Ainda. está perfeito. Bem amarelo, não é? Aproveite as delícias da Grécia Antiga hoje. E desvendar as verdades por trás destes mitos e lendas fabulosos. E este é quase certamente o golpe fatal. Para compreender como essas narrativas podem nos auxiliar a decifrar o mundo e a nossa própria existência. Junte-se a mim nessa viagem épica, minha Odisseia grega. Estou a atravessar o Mediterrâneo, seguindo o rastro de Odisseu desde Troia, na atual Turquia, até a sua ilha natal de Ítaca. Da última vez viajei para Santorini, onde enfrentei um vulcão ativo. E agora a minha viagem leva-me à maior ilha da Grécia. Durante 5.000 anos, as ilhas gregas viram poderes ir e vir, civilizações erguerem-se e caírem. O lugar para onde vou a seguir viu mais ação do que a maioria. É Creta, ou como era conhecida pelos antigos gregos, Megalinessos, que significa a Grande Ilha. Na história antiga, Creta era considerada uma superpotência e, na mitologia, foi o famoso berço de deuses e heróis. Nesta etapa da minha Odisseia, vou explorar o extraordinário palácio de 4.000 anos de Knossos, onde o facto e a fantasia colidem e ficar cara a cara com o lado mais sombrio da Grécia Antiga, o sacrifício virginal. Vim a Creta pela primeira vez há 30 anos. Naquela época, pegava carona em barcos de pesca e dormia nos convés de balsas. Agora, faço isso com mais estilo. Estão a dizer-nos que o tempo está mesmo a instalar-se, por isso vai ser bastante interessante ver o que Creta nos tem para oferecer. É realmente muito bom alcançar a segurança deste porto histórico, porque durante a noite o tempo piora cada vez mais. Uma enorme tempestade marítima irrompeu ontem à noite. Então, felizmente, cheguei a tempo, pois não conseguiria entrar nem sair desta ilha em condições climáticas como estas. O porto de Chania, no norte de Creta, é um refúgio seguro para bravos marinheiros desde a época de Odisseu. Com um tempo selvagem como este, compreende-se como Odisseu e a tripulação tiveram que formar este laço forte, pois dependiam uns dos outros para sobreviver. E num antigo estaleiro aqui, fizeram uma experiência brilhante em construção naval que teria descoberto como seria estar no mar na Idade do Bronze.
Isto porque aqui foi construída uma réplica de um barco, exatamente da época de Odisseu. É ótimo ver isso, pois cheguei aqui há quase 20 anos, quando o projeto tinha acabado de começar. E eles fizeram tudo meticulosamente, usando apenas materiais disponíveis há mais de 3.000 anos. Os barcos de Odisseu são descritos como seus barcos negros. O casco externo é coberto com resina para ser à prova d'água. E aquele belo mastro é feito de pinho, enquanto a vela é de linho. É simplesmente deslumbrante, não é mesmo? Na verdade, é um pouco triste olhar para este barco vazio, porque sabemos que Odisseu deixou Troia com uma esquadra de 12 navios e em cada um haveria cerca de 50 ou 60 homens. Mas eles enfrentaram tantos desafios pelo caminho que todos morreram. E quando ele finalmente chega ao lar, é o único que resta. A Odisseia descreve o poder terrível das tempestades do norte, exatamente como esta agora. Agitando os mares, rasgando velas, a ansiedade corroendo os corações dos marinheiros que temem por suas vidas. Então, para ter um ponto de observação seguro, convenci o capitão do porto de Chania a me ajudar a entrar no farol histórico deles. Meu Deus, é muita emoção subir aqui. Posso entrar, Cleus? Obrigada. Estão me perguntando se isso foi realmente uma boa ideia. Este farol tem guiado os marinheiros ao longo da costa cretense por centenas de anos, mas hoje ele está fisicamente tremendo. Uau! Ai, meu Deus! Uau! É incrível estar aqui, já que ninguém costuma ter permissão para subir. Este é um dos faróis mais antigos que ainda está de pé. Foi construído há uns 500 anos e iluminado só por uma chama viva. Mas sempre existiram faróis como este aqui, porque Creta era descrita como uma talassocracia, uma potência marítima. E dá para ver que é um poder e tanto para se controlar. E sabemos que, mesmo na época de Odisseu, havia faróis que guiavam os navios neste porto. É realmente incrível estar aqui, refletindo sobre como deve ter sido para homens como ele, há 3.000 anos. Embora eu saiba, não devia se admitir isso para vocês, também é muito assustador. Nunca senti isso, mas meus joelhos tremem de verdade. Então vou ficar aqui em cima por um tempinho e depois descer de volta para a costa. Programei minha visita a Creta para o Festival da Epifania, que na Igreja Ortodoxa Grega celebra o batismo de Jesus no Rio Jordão e nossa conexão com a água, mas também reflete a maneira como os gregos antigos cultuavam as ondas. Normalmente, após a missa, a cidade inteira desce em procissão até o porto para que o padre possa abençoar a água. Mas o problema hoje é que houve um alerta de mau tempo e as pessoas foram instruídas a ficar em casa. Mas ouvi dizer que há alguns padres determinados que realmente querem tornar o mar sagrado e eles estão bem aqui. Calimera. Calimera. Você acredita que isso traz bênçãos? Sim. Dar água. Tudo que o abençoamos na igreja é uma bênção. Na antiguidade, eles acreditavam na mesma coisa, então faziam uma oferenda à água, talvez vinho. Às vezes jogavam barcos de madeira. É uma longa tradição. A igreja ortodoxa e a igreja cristã, apropriando-se de todos esses elementos, os gregos, nos deram uma nova mensagem por meio delas.
Então esses meninos, eles mergulham para pegar a cruz? Sim. Uau! Este ritual aquático ocorre na Grécia, no dia 6 de janeiro. Ele está para abençoar o mar com orações. Há duendes, os pelecantoi, que eles creem habitar o mar. E ele está a tentar bani-los, para que as pessoas possam voltar a navegar. Oh, eles são brilhantes. Eles são realmente muito corajosos. Oh, isso é algo verdadeiramente notável. Recuperar uma cruz da água concede uma bênção especial. Estes rapazes certamente merecem algum tipo de recompensa por terem entrado hoje. Isso lhe trará bênçãos para o ano? Sim, claro. Este rapaz a achou. Sim. Está fria? A água está a uns 14, 15 graus. Ok, bem, então está perfeita. Está? Sim. Muito bem, rapazes. De fato, não precisamos do fato de mergulho. Voltem sem ele. Tirem os fatos de mergulho, então. Quase a lançaste. Muito bem. E não é brilhante que eles ainda estejam determinados a estar aqui para testemunhar a bênção do mar e apanhar a cruz? E isso lhes trará sorte para o resto do ano. E foi precisamente o que Odisseu e os seus companheiros fizeram. A grande ilha de Creta tem sido um centro de atividades humanas por pelo menos 9.000 anos de história. E agora estou a viajar para leste para descobrir os factos por trás de um dos seus mitos mais aterradores. A poucos quilômetros da capital, Heraklion, há um centro de poder pré-histórico. Um dos locais mais visitados na Grécia oferece-nos pistas sobre os palácios exóticos da Odisseia, construindo uma ponte entre mito e realidade. Sejam bem-vindos ao Palácio de Knossos. Maravilha perdida do mundo antigo, desenterrada há um século pelo arqueólogo britânico Arthur Evans. Este palácio enorme cobria mais de 6 acres, o que são cerca de 4 campos de futebol. E alguns dos edifícios tinham 3 ou até 4 andares de altura. Evans, em 25 anos de escavações, revelou uma superpotência comercial que unia Europa, Ásia e África. Este lugar estava no seu auge, quando o Antigo Egito também florescia. E ao olhar para a decoração, percebe-se que havia uma ligação entre os dois. Então, imagine este lugar como um festival de cores, com todas as paredes e salas decoradas com frescos deslumbrantes como este. Há imagens de touros por todo o lado, e Evans sugeriu que este palácio pertencia ao rei Minos, um monarca atormentado por um monstro em forma de touro. Creta abriga uma das mais famosas lendas de todos os tempos, o mito do Minotauro, meio homem, meio touro. A história começa quando um belo touro branco emerge do mar. E o rei desta ilha, o rei Minos, afirma que irá sacrificá-lo a Poseidon. Mas Minos, de fato, queria guardar para si aquela bela criatura, substituindo-a por um touro inferior. Este foi um erro grave. Não se pode enganar os deuses dessa maneira. Poseidon, então furioso, lançou uma terrível maldição sobre Minos e toda a sua família. Ele consegue despertar em Pasífae, a esposa de Minos, um forte desejo e uma paixão avassaladora pelo touro. Ela se uniu a ele, e a consequência dessa união profana foi o Minotauro, uma criatura metade humana, metade animal. O monstro estava escondido aqui, no Palácio de Knossos, dentro de um labirinto subterrâneo, onde era guardado como um segredo vergonhoso. O Minotauro pode ser pura fantasia, mas o complexo do palácio é um labirinto, um emaranhado de salas e corredores.
Até 25 mil pessoas viviam aqui, numa sociedade onde as mulheres desfrutavam de um status e poder que rivalizava com o dos homens. Frequentemente, belas peças como esta eram dadas a elas para usar. É um pingente que retrata duas abelhas colocando mel em um pedaço de favo. E não é simplesmente incrível imaginar mulheres, há 3.500 anos, vestindo algo parecido com isto? É simplesmente lindo demais e eu certamente o usaria hoje. Há uma boa história sobre a escavação desta sala. Quando foi descoberto pela primeira vez, o arqueólogo Sir Arthur Evans decidiu que este assento de madeira era um trono. E não apenas um trono qualquer, mas sim um trono de rainha. Porque aquele assento de pedra tinha o formato ideal para acomodar a ampla parte traseira de uma mulher. Devo dizer, acho que isso é um completo disparate. Mas ele estava no caminho certo, porque o fato de haver grifos de cada lado nos diz, quase com certeza, que era aqui que uma sacerdotisa se sentava e que durante os rituais religiosos ela assumia a alma de uma deusa. Evans e sua equipe reconstruíram Knossos. Agora, são equipes de pesquisadores e designers de realidade virtual que nos transportam para o passado. Existe uma nova e brilhante tecnologia aqui que o está colocando de volta em 3 dimensões. Então, aqui vamos nós. Ok. Assim, você tem uma ideia das cores. E uma das coisas que eles faziam aqui era... aqui está ele. Ali está o touro. Sim, havia competições de salto sobre touros aqui. E sabe, isto era uma espécie de rito de passagem e um teste de força e agilidade. E uma verdadeira experiência de união para os aqui vamos, ele vai saltar. Que espetáculo! Que fiche! Então havia estes touros muito altos, extintos, os auroques, que mediam cerca de 1,5 metro ao ombro. Era um esporte perigoso. Lá vai ele de novo. Meu Deus, que demais! O palácio teria esta aparência. Um vasto complexo com cerca de 1.300 salas. Grandes pátios, aquedutos, água canalizada e, muito antes dos romanos, até uma sanita com autoclismo. A magnitude e a sofisticação aqui são espelhadas pela grandiosidade das descobertas do local. Tenho certeza de que você vai se encantar completamente com este lugar. Este é o Centro de Investigação de Knossos, um verdadeiro centro de atividades. Olá. Desculpe incomodar-vos. Desculpe incomodá-lo. Oi. Então, é aqui que os achados são fisicamente juntados como num quebra-cabeça e há uma enorme quantidade de material para trabalhar. Portanto, aqui existem 7.000 destas caixas, todas repletas de cacos e fragmentos, e isso representa apenas 20% do material originalmente descoberto. Aqui, você se sente ligado aos indivíduos do passado pelas impressões digitais no pote. É possível senti-las lá, e elas comprimem a base para depois deslizarem os dedos ao redor, suavizando a borda. Isso é absolutamente fabuloso. Só nesta mesa há uma grande quantidade de tesouros. Isto é algo particularmente emocionante de se ver. Então, isto é, na verdade, de um período posterior, mas é um selo em um pedaço de argila. E a imagem que foi carimbada nele é a imagem de um labirinto. Então, sabemos que as pessoas aqui contavam umas às outras histórias do Minotauro e do seu covil.
Na Odisseia, ouve-se muito sobre banquetes e bebidas. E fica a ideia de que isso era algo que realmente importava para os heróis e guerreiros da época. E o mais incrível é que a arqueologia também confirma isso. Portanto, todo este equipamento era usado para banquetes e bebidas na Idade do Bronze. Havia centenas e centenas destas taças aqui. É quase como os copos descartáveis de hoje, usados e, por vezes, deitados fora após uma utilização. Nem sempre, mas acontecia. E então, estas coisas maravilhosas eram usadas para servir o vinho numa taça verdadeiramente fabulosa como esta, que era feita para ocasiões especiais. Isto é realmente da melhor qualidade possível, a derradeira. E estou segurando um objeto que possui aproximadamente 3.500 anos de idade. Imaginem só, heróis como Ulisses teriam erguido taças como esta aos lábios para beber vinho na Idade do Bronze. É extraordinário. É simplesmente incrível. Nesses banquetes, gregos por todo o Mediterrâneo narravam contos de heróis e monstros, incluindo histórias sobre o próprio Minotauro de Knossos, a criatura meio homem, meio touro, com um apetite sanguinário. Todos os anos, o rei Minos exige um terrível tributo, 7 raparigas e 7 rapazes para serem trazidos aqui e oferecidos em sacrifício humano à besta, uma dádiva macabra para o Minotauro. Um ano, o filho do rei de Atenas, o herói Teseu, decide que chega e voluntaria-se para a missão, determinado a matar a fera. Ele vem aqui para Knossos e, felizmente, chama a atenção da bela princesa Ariadne, a filha do rei Minos. Ela decide que o ajudará na sua missão e dá-lhe uma espada para matar o Minotauro e um novelo para que ele encontre o caminho de volta pelo labirinto. Teseu aventura-se no coração das trevas. Ele o mata e Ariadne e Teseu realizam então uma fuga desesperada da ilha de Creta. Estes mitos podem parecer bastante intensos, mas estou prestes a descobrir que não são nada comparado à realidade selvagem da vida há 3.000 anos. Na era de Ulisses, os ilhéus acreditavam que desastres naturais, como tempestades, terremotos e tsunamis, eram castigos de deuses irados. Para os apaziguar, eles recorreram a rituais de sacrifício. Estas são as ruas secundárias atrás do porto de Chania. Durante obras, descobriram uma cena de crime pré-histórica. A arqueóloga Maria Andreudak Vlasak ajudou a reconstituir eventos chocantes de 3.000 anos. Olá, Maria. Olá, é realmente incrível vir até aqui. Olhe para este lugar, Maria. É mesmo. Absolutamente. Sim, brilhante. Eu li que descobriu algo um pouco surpreendente aqui. Bem, tudo aconteceu aqui nesta área. De repente, um terremoto severo, um tremor de terra muito forte tomou conta de tudo. Foi de U 6,5 a 7,5 U na escala de Richter. Então podemos perceber que houve um terremoto aqui. Consegue realmente ver as rachaduras no chão? Existe uma falha ativa que atravessa. Precisamente por aqui? Deve ter sido absolutamente apavorante, porque eles não sabiam que isto era ciência. Para eles, isto é apenas a fúria dos deuses. Eles abateram 43 ovelhas e cabras, além de 4 porcos. Sim. 2 animais de gado e uma jovem mulher. Um humano, uma rapariga. Um humano, uma jovem, com menos de 18 anos. Estão a espartejá-la, cortando-a como os animais. Sim, em pedaços grandes, claro. Sim. E você tem fotos dos ossos? Apenas o. Está vendo o crânio? Eles abriram o crânio. Nossa, houve este trauma terrível. Muitas pessoas morreram horrivelmente devido ao terremoto.
Então eles acham que sacrifício significa tornar algo sagrado. Então, de certa forma, estão tornando esta jovem sagrada para os deuses. Sim, para tentar acalmá-los. Bem, Maria, este é o lugar mais notável. E ele tem uma história muito triste. Sim, para nos revelar. Macabro. Muito macabro. O sacrifício de virgem de fato figura no conto da Guerra de Troia. O companheiro de armas de Odisseu, o rei Agamenon, mata a própria filha para que os deuses enviem ventos para ele navegar até Troia. No entanto, quando os gregos chegam, as atrocidades não cessam e algumas delas são realizadas pelas mãos do lendário Aquiles. Aquiles foi o maior dos heróis. Semideus foi o maior guerreiro que o mundo já conheceu. Ele era perfeitamente belo e destemido, mas a única coisa que amava acima de tudo era seu companheiro de armas, Patroclo. No entanto, Patroclo foi morto no campo de batalha. Aquiles ficou desolado com o desespero. Ele arranhava o chão e arrancava os cabelos, cobrindo o rosto com terra. E então, ele deu a ordem para construir uma gigantesca pira funerária de 30 metros de comprimento. Houve uma orgia de matança. Ovelhas, gado, cães e cavalos foram massacrados enquanto ainda estavam vivos. E então, 12 troianos foram mortos em retaliação pela morte de Patroclo. As histórias da Guerra de Troia e as aventuras de Odisseu são histórias de vingança. Vingança pelo rapto de Helena de Troia e pelos terríveis, horríveis e brutais atos de guerra de ambos os lados. A moral era clara. Faça coisas terríveis e coisas terríveis acontecerão a você. Agora, há provas conclusivas de que a selvageria dessas histórias tem raízes na realidade. Nos anos 80, arqueólogos gregos descobriram um local extraordinário, a cidade de Eleuterna. O professor Stampelides liderou a escavação e fez uma descoberta incrível, guardada no Museu da Antiga Eleuterna. Professor. Que lindo. Ah, obrigada. Que vista. Sim, de fato. Lindo. É o lar de Zeus. E que lugar? É o museu. Por favor, professor, me explique, porque sei que o que estamos vendo é absolutamente único. Esta é a pira funerária original de um guerreiro principesco de Eleuterna, do século 8 a.C. Então esta terra que vejo tem 2.700 anos? Até a terra? Sim. Incrível. Era uma pira para um homem de altíssimo escalão, de grande importância e renome. Nós sabemos que ele era um guerreiro por conta de sua espada das facas e também da lança. E sabemos, pela investigação antropológica, que era um homem muito robusto, com cerca de 30 a 35 anos. Mas é tão emocionante ver isto porque ouvimos falar destas piras funerárias nas histórias de Odisseu e dos heróis. E de Homero, sim. E de Homero, exatamente. Então, claro, especialmente a grande pira que Aquiles construiu para seu companheiro de alma, Patroclo. Amigo amado, sim, amado, Patroclo. Yes. O professor Stampelides, além disso, desenterrou uma semelhança bem mais macabra. Encontramos outro esqueleto. A posição da coluna deste homem indica que ele foi executado, morto ajoelhado junto à pira funerária. Com as pernas e mãos amarradas juntas. Assim. Então, eles o massacraram. E ele repousa ali para sempre. Esta é a única forma de o fazer.
Sim, mas está a dizer que não foi um sacrifício, e sim um assassinato ritual e um ato de vingança? Um guerreiro de Eleuterna faleceu em uma batalha. E eles tinham capturado um de seus inimigos e, em seguida, o abateram diante desta pira funerária. Isso é muito importante porque nos revela que, por detrás desses mitos, existem todos estes grãos de verdade. Assim, nas histórias dos grandes heróis como Odisseu, Aquiles e Agamenon, há fatos e ficção. Exatamente. Como é sabido, na narrativa da Guerra de Troia, encontramos todas as descrições da pira funerária de Patroclo, erguida por 2 cretenses, Idomeneu e Meriones. Uau! Realmente. Incrível! Um detalhe tão ínfimo. O que é dito é que nos poemas de Homero, é um guerreiro cretense quem constrói a pira funerária para Patroclo, o amado perdido de Aquiles. E aqui temos uma pira funerária construída por um cretense, quase exatamente na época em que as narrativas de Homero eram ambientadas. Bethany, esta é, de fato, a única prova de que um homem foi decapitado e massacrado diante de uma pira funerária de um guerreiro principesco, assim como Aquiles fez durante a Guerra de Troia, quando matou e decapitou 12 nobres troianos em frente à pira de seu amigo por causa de sua fúria por ele estar morto. Aqui em Creta, a realidade que inspira mitos e lendas continua viva na Terra. Ah, meu Deus. Preciso fazer uma pausa e lhes contar algo. É que, desculpem a todos. Então, estas cabras, nativas de Creta, são mencionadas na Odisseia, e é muito raro vê-las hoje em dia, pois quase não existem. As cabras de Creta são mencionadas nos mitos. A antiga tradição de fazer queijo é descrita em cavernas altas. Então, peguei uma carona montanha acima com um padre que também é pastor e queijeiro. Acho que dei um passo maior que a perna porque estou na traseira de uma caminhonete, numa estrada de terra em algum lugar na montanha. Sabe, é uma pequena aventura. Ai, meu Deus. Como Odisseu teve aventuras. Olá, meu pequeno. Olá, querido. Olá para você. Olá, querido. Padre Andréas usa o leite de seu rebanho para fazer queijo cretense tradicional. Esta é a caverna de pastor mais incrível. É espetacular. Então isto é um metato tradicional, não é? Um metato, sim. É chamado de metato, essas construções de pedra, e elas existem aqui desde a Idade da Pedra. Ok, então vai vinagre de vinho branco e, quando ele o deita, nesse momento, torna-se queijo. E é isso. Então eles também incentivam as teias de aranha aqui, certo? Assim como as aranhas. Portanto, não há problema com moscas. Eles permitem que as aranhas teçam as teias naquele buraquinho para que as moscas sejam devoradas por elas. Padre, o queijeiro mais rápido que já conheci. Né? Ok. Parece bom. Feito hoje de manhã? Ok. Inevitavelmente uma bebida. Aposto que é haki. Não importa a hora. De uma vez. Tá. Desceu direto. Obrigada. Queijo fresco e delicioso. Obrigado. Obrigada. Eu como isso também? Sim.
Ah, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, fique bem. Um dos contos da Odisseia não fala apenas de cabras e queijo, mas também de um monstro de um olho só, conhecido como Ciclope. Odisseu e sua tripulação exploram a ilha em busca de comida. Eles se deparam com uma caverna onde encontram leite e queijo e logo começam a se banquetear com essa farta refeição, sem se dar conta de que ela pertence a um gigante de um olho só, o Ciclope, que é também filho do deus do mar, Poseidon. Quando o Ciclope retorna, ele fica furioso e começa a devorar os homens de Odisseu, um por um. Odisseu sabe que precisa de elaborar um plano para escapar. Então ele aquece uma estaca enorme no fogo, embebeda o Ciclope Polifemo até a inconsciência e o cega. Contudo, ele ainda precisava sair da caverna. Então, amarrou-se sob um carneiro. E quando as ovelhas e as cabras foram soltas, o Ciclope apalpou as costas do animal, sem notar que o herói Odisseu estava preso ali por debaixo. Aparentemente, Odisseu venceu, mas Poseidon fica enfurecido por seu filho ter sido cegado, e pelo restante da Odisseia, o herói é atormentado e punido pelo grande deus do mar. Mas em minha Odisseia, muitos mitos monstruosos escondem fatos fascinantes. Certo, então eu trouxe algo ligeiramente inusitado para te mostrar. Então, esta é a réplica do crânio de um mamute anão. O que está a ver aqui é o topo das presas. Aqui seriam os olhos e aqui a cavidade nasal, para a tromba. Agora, sabemos que os mamutes anões estiveram aqui em Creta, bem como em muitas outras ilhas, e que os gregos antigos encontraram os seus crânios. Então, eu me pergunto se esta seria a verdadeira origem do mito do Ciclope. Podem imaginar os gregos, ao encontrarem algo assim, pensaram que tinha um só olho e era um monstro, e tiveram que inventar uma história para justificar o que viram. Então isso aqui poderia muito bem ser o ponto de partida para a história do Ciclope. Por milhares de anos, estas ilhas inspiraram contadores de histórias, e continua assim. A autora Victoria Hislop ambientou seu romance, A Ilha, numa colônia de leprosos real, que ainda existe na ilha de Spinalonga, na costa de Creta. É impressionante que para muitas pessoas esta tenha sido a sua vida e que nunca a tenham deixado. Caminhar pelas ruas desta cidade fantasma revela este lugar isolado como um espaço fértil para a mente criativa. Por que você acha que as ilhas inspiram tantos escritores? Acho que no passado eram sempre lugares de isolamento, e isso cria uma intensidade de paixão, por exemplo. E se você está preso em algum lugar, convenhamos, as pessoas muitas vezes, presas em uma ilha pela fúria dos elementos, ventos e mares, não tinham escolha, sabe? Certo, ilhas têm muito potencial para histórias. É muito interessante essa interação entre fatos e ficção. Então existem esses pequenos grãos de verdade, mas aí se imagina uma história maior. Sim. Bem, para mim, são os personagens que realmente importam. E é isso que transforma a história em ficção. Mas, ao mesmo tempo, sou muito cuidadosa para que os fatos sejam exatos. É fascinante para mim, pois lembra as histórias de Odisseu. É quase como uma história por acidente, que tem raízes em alguma verdade, mas com muita imaginação. E talvez isso conecte tantas pessoas a essas histórias, século após século. Com certeza. Os personagens nunca envelhecem, não é? Eles ainda parecem reais. E um bom lugar para vir e fazer o seu. Não. E escrever? Não preciso de muitas desculpas. O livro de Victoria trata da Segunda Guerra Mundial, período em que Creta era crucial para a Grã-Bretanha e a Alemanha. Em maio de 1941, a ilha tornou-se um campo de batalha.
Hitler enviou esquadrões de paraquedistas de elite. Paraquedistas que começaram a descer do céu por toda esta área. Os cretenses locais, muitas vezes armados apenas com armas antiquadas, e as forças britânicas e aliadas começaram a abatê-los, mas este seria o início do que viria a ser chamado de Batalha de Creta. Tropas britânicas tiveram que fugir. A base da Marinha Real foi apanhada nos estreitos por 1.200 aviões alemães. A Marinha Real para Alexandria. Após a batalha, os alemães ocuparam Creta por 4 anos e muitos habitantes da ilha lutaram como uma força de resistência civil. Os nazistas responderam com uma brutalidade implacável. Ao final da guerra, 18.000 tropas da Commonwealth foram evacuadas, 12.000 foram capturados como prisioneiros, 2.000 perderam a vida. E 1.500 deles são comemorados neste local. Oito décadas depois, relíquias da Segunda Guerra Mundial ainda se espalham pela ilha. O historiador e colecionador Stelios dedica seu tempo livre a caçar relíquias da guerra. Esta é de um tanque alemão, esta aqui de U-105mm. Ele acumulou um tesouro que disponibiliza para o público ver em sua casa. Olá, Stelios, olá, bem-vinda. Este homem é lendário por sua mania de colecionar coisas e trazê-las para casa. Agora entendo do que falavam. Presumo que esta fosse a sala de estar dele em algum momento. Apenas um item da minha vasta coleção está aqui. Quantos itens você tem? Tenho cerca de 50.000 relíquias. Comecei há 20 anos, aos 16. E aí? E já estive em quase toda a parte de Creta. O que você achou recentemente? Esta é uma relíquia original da Batalha de Gálatas. É uma metralhadora Bren. Esta eu encontrei há 3 anos enterrada sob uma oliveira muito antiga. Deve haver muito dos alemães. Há uma grande quantidade de equipamento alemão aqui. Inclusive, aqui está uma tigela alemã da Luftwaffe. Oh, meu Deus. De 1941. Sim, veja, é 1941 e há a suástica. E o emblema da Luftwaffe, a águia. O que sobrevive em Creta não são apenas artefatos, mas testemunhas oculares. A jornalista Vicky Arvelaki me trouxe à vila mártir de Aftonitis para conhecer Michaelis, de 95 anos, que com apenas 15 anos escapou por pouco de um pelotão de fuzilamento alemão. Ele disse que, embora tivesse apenas 13 anos na época dos acontecimentos, um oficial alemão, com um gesto de compaixão, apiedou-se de Michaelis e o permitiu fugir, escapando assim do pelotão de fuzilamento. Que ele tinha apenas 13 anos, o oficial teve pena de Michaelis e o deixou escapar. Nossa, é algo terrível. É uma cápsula de bala dos fuzilamentos, um triste resquício daquela época sombria, um testemunho silencioso de uma tragédia. Sim. Ele a achou ano passado. Michaelis milagrosamente sobreviveu, mas ao retornarem, os alemães esperavam o grupo de aldeões, incluindo seu pai, que foram enterrar os mortos no local do massacre. Mais 22 foram executados. Inacreditável. Matei meu pai. O seu pai. Ninguém deveria ter que ver algo assim. Ainda sente falta do seu pai? Muito. Sonho com ele. É extremamente importante que continuemos a recordar essas histórias.
Eu nunca vou esquecer. Mesmo que viva 150 anos, eu não vou esquecer. Obrigada por compartilhar sua história. Algo bom que sobreviveu do passado, até mesmo desde a época da Guerra de Troia, é que existe aqui uma tradição de acolher estrangeiros. E vocês me fizeram sentir muito bem-vinda. Qual é a coisa mais bonita? A hospitalidade. O povo grego, nós, e especialmente em Creta. A hospitalidade. Mesmo sendo estranho, alguém pode te levar para casa, te alimentar e te hospedar. Creta me lembrou de como as narrativas e histórias conseguem tocar e falar diretamente com as pessoas, transcendendo décadas, séculos e até mesmo milênios. E é por isso que vale a pena contá-las, porque são lendas do passado que nos ajudam a viver no presente. Olá, como está? Tenho de ir. É um arco-íris incrível. Posso ir? Sim, sente aqui. Grato. Antes que o tempo vire, preciso atravessar as águas em direção a Ítaca. É incrível ter esse arco-íris no céu, pois os gregos viam os arco-íris como a deusa Íris, que levava e trazia mensagens dos outros deuses imortais, lá do Monte Olimpo. Então, qual mensagem estou recebendo para a próxima etapa da minha jornada? Creta é uma joia. De certa forma, dá para entender por que todos, dos nazistas aos romanos e aos minoicos, acharam que valia a pena matar e morrer por ela. E houve momentos verdadeiramente belos por aqui, mas também foi bastante sombrio e, de certo modo, sinto que aprendi sobre os aspectos mais obscuros, tanto da mãe natureza quanto da natureza humana. Contudo, a jornada não se encerra. Tenho que continuar com minha odisseia e, assim como Odisseu, com certeza ainda há mais aventuras reservadas para mim. Parem, não podemos seguir adiante. O motorista do táxi, o Speaker 09, está me pedindo para parar o carro, o que é um tanto inesperado, mas preciso entender o motivo.